Então, conforme a gente foi conversando a respeito do ciclo celular no início como uma introdução, e depois a gente foi compreendendo o controle do ciclo celular, então diversas características de cada fase do ciclo celular a gente acabou perfazendo. Por exemplo, nós já tínhamos conversado na fase G1, que é o momento em que a gente vai ter um crescimento celular bastante grande e importante, porque senão a gente chegaria no final da fase M com células com um tamanho menor do que o adequado, né? E se isso perpetuasse em vários ciclos celulares, a gente chegaria a células muito diminutas. Isso lá no início eu havia comentado com vocês. Então é um momento, a fase G1, só relembrando, que é um momento de intenso crescimento celular. Outra característica dessa fase é a elevada taxa metabólica. Lembrem que a gente vai ter uma intensa síntese de proteínas nessa fase aqui. Afinal de contas, a gente vai precisar de várias proteínas para o processo como um todo, bem como para garantir que as células filhas tenham uma quantidade de proteínas o suficientes para manter elas, pelo menos inicialmente. Então, a gente vai ter que ter sim uma elevada taxa metabólica em detrimento a essas condições necessárias para a sobrevivência da célula. A gente conversou também que nessa fase G1 também é um momento importante de tomada de decisão, aonde a célula no ponto de início ou ponto de transição no final da fase G1, ela vai se comprometer ou não com a entrada no ciclo celular. Então esse ponto é extremamente importante. Além disso, a gente pontuou lá bem no início, quando conversávamos a respeito da intérfase, que essa fase aqui, a fase G1, bem como a fase G2, ela dá um tempo para a célula, né? E muitas vezes um tempo de reparo para essa célula, caso isso então se faça necessário. E a gente também pontuou nessa fase G1 que existia em algumas situações e para algumas células, que existia um estado em que a célula ela poderia não proliferar por semanas, às vezes meses ou durante a vida inteira dela. E aí ela se fixava no que a gente chamou de G0 naquele momento. Então, quando a gente fala na fase G1, são essas coisas que a gente tem que lembrar: elevada taxa metabólica, crescimento celular, momento de reparo, caso isso seja necessário, e é um ponto importante de tomada de decisão para a célula, em que ela então se compromete com o ciclo. Quando a gente vai então para a fase S, pessoal, é o momento em que a gente tem então a replicação do DNA, aonde isso deve ser executado com extrema acuidade. Só que a gente vai entrar nessa fase aqui com mais pertinência, com mais profundidade na nossa próxima aula, que vai ser uma aula aonde a gente vai conversar a respeito da replicação em si, e que tem tudo a ver com essa fase S. A fase G2, só lembrando para vocês, ela vai ser um momento onde a gente também vai ter uma taxa metabólica grande, a gente vai ter o crescimento celular, se necessário, pode sim ser utilizada como um momento de reparo, mas a fase, pessoal, em que a gente tem uma grande transformação, em que a gente consegue visualizar, inclusive ao microscópio, é a fase M. Então, pessoal, talvez a fase M, que a gente vai ver agora, é a fase que mais remete para vocês alguma lembrança, muito em função de envolver a mitose e a citocinese, aonde geralmente nos marca aqueles diferentes estágios que perfazem, então, o processo de mitose. Mas a fase M, pessoal, é a fase mais curta do ciclo celular, como eu tinha pontuado para vocês. Ela dura aí cerca de 1 hora. Mas, apesar dela ter uma duração pequena em relação ao restante do ciclo celular, a literatura ela aponta que todo o ciclo celular, tudo que a célula passou até chegar aqui na bocada de fazer a mitose, foi justamente preparando essa célula para chegar nesse momento aqui, que vai durar apenas 1 hora, pensando aí num ciclo de uma célula de 23, 24 horas em cultura de células. Então ela tem uma duração pequena em relação às demais partes do ciclo, mas extremamente importante para a célula e extremamente importante que saia da forma adequada. Vamos entender um pouquinho dessa fase M, então. Bom, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, a replicação a gente vai ver na nossa próxima aula. No entanto, antes de a gente entrar na mitose, por ter acontecido a fase S, a gente vai ter os cromossomos duplicados. Lembram que, e essa imagem aqui é da nossa aula anterior, na realidade, né? Que eu mostrava para vocês a condensação dos cromossomos. Só que o cromossomo que a gente tem aqui, na realidade, ele está duplicado.
Onde a fita de DNA que eu tenho aqui compondo esse cromossomo é a cópia do que tem desse lado aqui. Quando a gente tem essa situação, e a gente vai aqui para a imagem ao lado, a gente chama de cromátides irmãs, porque essa aqui é igual a essa aqui. Elas são duplicadas e elas foram duplicadas lá na fase S. Isso faz com que, a partir do momento em que se finaliza o processo de mitose, eu tenho cada uma dessas cromátides aqui presentes em cada uma das células filhas. Então, uma outra estrutura, pessoal, que eu não tinha falado até o presente momento, mas que agora se torna extremamente importante, é o centrômero. E ele vai estar presente em ambos as cromátides, obviamente, né? Já que elas são duplicadas. Mas o centrômero, na realidade, pessoal, ele é uma sequência de nucleotídeos muito específicas, é uma sequência de DNA muito específica. E por ele ter uma determinada sequência, vai permitir que um complexo proteico chamado de cinetocoro depois se ligue a exatamente essa região, aonde esse complexo ele identifica essa região e se liga nessa região. E vocês vão ver depois o porquê que essa etapa é importante. Bom, e aí eu queria passar então uma outra informação para vocês. Como é que será que essas cromátides irmãs, elas são mantidas unidas, pessoal? Se a gente for aqui para essa outra imagem, ó, como é que elas estão se mantendo unidas? E a ciência descobriu, pessoal, que tem uma proteína, e na verdade é um complexo de proteína, que se chama, e aí a gente vai vir aqui pro ladinho, ó, de coenzina. As coenzinas, elas formariam então um complexo proteico que se estabeleceria ao redor das cromátides irmãs que estão aqui no centro, ó. E vai sendo formados esses anéis ao longo das cromátides irmãs. Se a gente fosse olhar essa coenzina no maior detalhe, a gente ia ver que ela na realidade ela é formada por 4 subunidades, ó. Aqui a gente tem uma subunidade, aqui a gente tem outra subunidade, aqui a gente teria uma outra subunidade e a quarta subunidade estaria aqui. E ela forma então esse anel, na verdade se suspeita que ela forme esse anel ao redor das cromátides irmãs, mantendo então elas unidas umas às outras. E essa coenzina é importante que vocês mantenham ela em mente, porque a gente vai falar sobre ela em outro momento. Então, pessoal, o primeiro evento da fase M, que é onde a gente está nesse momento, é a mitose. E vocês devem lembrar que a mitose, ela de forma didática, ela é dividida em 5 estágios, né? Que é a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. O evento final da fase M do ciclo celular compõe então, que a gente vai ver depois, a citocinese. Mas independente dessa divisão clássica em estágios, o importante é a gente compreender a sequência dos eventos que estão acontecendo, muito mais talvez do que está decorando em exatamente que fase em que o processo está acontecendo. Mas de qualquer maneira a gente vai caracterizar aqui no que se segue, mas o importante para fixar na cabeça de vocês é a sequência de eventos que estão acontecendo. Então, antes da gente começar a ver todos os estágios que compõem a mitose, pessoal, a mitose em si, ela envolve muito o fuso mitótico, aqui é representado em verde para vocês. Esse fuso mitótico ele vai estar o tempo todo sendo salientado durante a mitose. E a gente não tem como perfazer todos os estágios sem compreender direitinho quem é esse fuso mitótico, que é principalmente então formado por microtúbulos. E aí para trazer então vocês para dentro desse universo do fuso mitótico e principalmente dos microtúbulos, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês essa imagem onde a gente tem os microtúbulos marcados aqui em fluorescência verde, ó, aqui a gente teria o núcleo celular. E a gente está vendo que os microtúbulos eles estão espalhados por todo o citoplasma dessa célula. Isso porque, pessoal, os microtúbulos eles compõem o citoesqueleto celular. E o citoesqueleto celular, ele é composto por vários e vários filamentos que vão ajudar desde a estruturação da célula, da morfologia da célula. E é importante salientar, pessoal, que não é somente os microtúbulos que fazem parte do citoesqueleto celular. A gente tem os filamentos intermediários e filamentos de actina que também compõem o citoesqueleto. E no caso dos microtúbulos em especial, pensando ele ali compondo o citoesqueleto celular,
ele exerce uma importante contribuição no tráfego, por exemplo, de organelas de uma região do citoplasma celular a outra, aonde o próprio microtúbulo é utilizado como um carreador, como se o microtúbulo estivesse sendo utilizado como uma via de transporte para essas organelas. Então, só para mostrar para vocês, né, qual é a relação dele. Mas aqui a gente está num processo de divisão celular, querendo formar então aquele fuso mitótico, sendo essa também uma função dos microtúbulos, participando de forma bastante significativa na formação do fuso mitótico durante o processo da mitose e contribuindo, como a gente falou também, na formação do citoesqueleto celular, realizando as funções que a gente deflagrou agora há pouco. Então vamos entender um pouquinho do que é a formação desses microtúbulos ou relembrar alguns conceitos que talvez vocês até já tenham. Se a gente for olhar a menor unidade que o microtúbulo ele é formado, a gente vai chegar nessas duas unidades que vocês estão enxergando aqui, que na realidade são duas proteínas globulosas, a chamada beta-tubulina e a alfa-tubulina. E elas vão se ligar de uma maneira bastante forte, pessoal, para formar o que a gente chama então de uma molécula de tubulina. Essas moléculas de tubulina, elas vão começar a se unir e vão se unir em uma cadeia linear, como vocês estão enxergando aqui, ó, formando o que a gente designa como protofilamento. Se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão ver que intercala bem certinho beta-tubulina, alfa-tubulina, formando então uma molécula de tubulina. Aqui novamente o mesmo direcionamento, ó. Isso se repete em todo o protofilamento. Isso faz com que em uma extremidade a gente tenha a presença de uma beta-tubulina no protofilamento e na outra extremidade a gente tenha uma alfa-tubulina. Essa extremidade onde a gente tem a alfa-tubulina se convencionou chamar de extremidade menos. E a extremidade onde a gente tem a beta-tubulina se convencionou então chamar de extremidade mais. E a gente já vai ver uma lógica em relação a isso. O que acontece? Para a gente conseguir formar um microtúbulo, onde o microtúbulo ele tem como característica ser um tubo longo formado de proteínas, como vocês estão vendo aqui, e que é oco, e é considerado relativamente rígido, a gente vai ter que ter o alinhamento aqui na lateral de vários protofilamentos. Para ser mais preciso, serão 13 protofilamentos que se alinharão para formar então esse microtúbulo, que nada mais é do que um tubo oco formado por proteínas e relativamente rígido. Então ele vai ficar nessa estruturação que vocês estão enxergando aqui. E vocês podem ver que todos os protofilamentos, eles têm o mesmo direcionamento da alfa e beta tubulina. Isso faz com que aquilo que a gente estava falando a respeito de cada protofilamento ter uma extremidade mais, extremidade menos, faz com que essa característica que a gente chama de polaridade seja transferido para o microtúbulo. Então, no microtúbulo, a gente vai ter a extremidade menos, aonde geralmente ele vai terminar numa alfa-tubulina, e uma extremidade mais, aonde ele vai potencialmente terminar numa extremidade beta-tubulina. E aqui vocês estão vendo, então, o microtúbulo num corte transversal, vendo aqui a região, então, do lúmen, né, o tubo oco que eu estava falando para vocês. Bom, e aí eu disse para vocês anteriormente que a questão de ser chamado de extremidade mais, extremidade menos, a gente poderia fazer uma relação com o que estava acontecendo no microtúbulo. O que acontece? Quando o microtúbulo ele se forma, tanto na extremidade mais quanto na extremidade menos podem ser adicionados moléculas de tubulina. Contudo, a extremidade em que se tem uma adição mais rápida, mais frequente da tubulina é na extremidade mais, e por isso que originalmente ela foi chamada de mais, porque é a extremidade em que a gente tem a adição da tubulina, não que na extremidade menos não possa acontecer. Acontece, mas não é numa intensidade tão alta. Bom, mas da onde que surgem então esses microtúbulos? Eles surgem dessa estrutura que vocês estão visualizando aqui, que a gente chama de centrosomo. Os centrosomos, portanto, pessoal, eles vão ser os centros que vão organizar o crescimento dos microtúbulos. Esses centrosomos, eles são formados, como vocês podem ver aqui, por um par de centríolos.
e que se dispõem de forma perpendicular aqui um ao outro. Esses centríolos aqui, a ciência ainda está tentando descobrir qual é a real participação dela no crescimento desses microtúbulos. Além do par de centríolos que vocês veem aqui no centro, a gente também tem nesse centrosomo a presença da matriz do centrosomo, aqui representado em verde. E nessa matriz do centrosomo, a gente encontra várias estruturas, como vocês estão enxergando aqui, ó, na forma de anel, que são os complexos do anel de gama-tubulina. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é formada a partir de um outro tipo de tubulina, que não é aquela que nós estávamos conversando, que é alfa e beta tubulina, mas ela é formada a partir dessa gama tubulina aqui, que leva então o nome para o complexo do anel de gama tubulina. Então esses anéis eles vão ser formados a partir desse outro tipo de tubulina que se chama então gama tubulina. Esses anéis aqui, eles são extremamente importantes por quê? Porque eles vão ser o ponto de partida do crescimento então dos microtúbulos. E esses microtúbulos surgindo a partir então desse complexo do anel de gama tubulina, as moléculas de tubulina, elas vão se organizar da maneira com que vocês conseguem visualizar aqui, ó. Aqui seria a extremidade mais e aqui seria a extremidade menos. Então, os microtúbulos, eles vão ter a extremidade menos, partindo aqui do complexo do anel de gama-tubulina, e a extremidade mais, então, se direcionando para as regiões mais periféricas. Então, vocês estão vendo um monte de mais aqui, né? Porque são as extremidades mais desse microtúbulo. Aqui mostrando numa outra imagem para vocês, os microtúbulos, de novo marcado em verde. A gente tem aqui em vermelho representado o complexo de anel de gama-tubulina. E aqui, então, em azul, vocês têm os pares de centríolos sendo mostrados para vocês. Bom, e será que esses microtúbulos, eles se formam de uma maneira aleatória a partir desses centrosomos? E hoje se sabe que, na verdade, o microtúbulo, ele pode, a partir da sua extremidade mais, ter uma deposição de moléculas de tubulina, que leva, então, ao seu crescimento, e sem mais nem menos, pode haver então uma despolimerização. Lembra quando a gente fala de polímero, que é uma estrutura onde a gente tem ele sendo formado por subunidades? Aqui a subunidade é a molécula de tubulina, se a gente quiser pensar. Então ele polimeriza, né, ele cresce e de uma hora para outra ele pode simplesmente despolimerizar. Isso pode acontecer em questões de minutos. Assim como ele pode estar despolimerizando e chega num determinado momento ele começa a polimerizar de novo. Ou ele pode até despolimerizar completamente e, de novo, emitir novamente o microtúbulo. Então, a isso se chamou de instabilidade dinâmica. Ele tem uma instabilidade, ele forma, se polimeriza e ele se despolimeriza. Né? E ele não precisa se polimerizar até o final aqui, não precisa ir até o anel. Ele pode chegar até a metade de novo, se polimerizar. Então essa dinâmica é extremamente importante para as funções que o microtúbulo ele faz no sentido do citoesqueleto que eu havia falado para vocês, porque toda hora está sendo emitido microtúbulos em direcionamentos diferentes, o que auxilia, mas a partir do momento em que cresce o microtúbulo, se por acaso, e aí a gente vai vir para essa imagem aqui do lado mostrando uma célula. Então, a partir do centrosomo, a gente tem polimerização e despolimerização dos microtúbulos acontecendo, mas se no momento em que o microtúbulo ele polimeriza e ele encontra alguma molécula na qual ele pode se ligar ou alguma estrutura celular no qual ele pode se ligar, isso pode e muitas vezes leva a uma estabilização desse microtúbulo. E aí, a partir daquele momento, ele não vai se despolimerizar, somente a partir de uma indução, talvez, que aconteça pela dissociação, então, do microtúbulo com a proteína, ou a dissociação da superfície celular no qual ele está ligado, ou a estrutura celular ao qual ele está ligado. Mas é uma forma, então, de estabilizar o microtúbulo. Então, o microtúbulo ele pode, sim, se manter polimerizado, sem se despolimerizar, a partir do momento em que ele faz alguma ligação com alguma estrutura, com alguma molécula. E isso também é um detalhe importante que a gente vai ver posteriormente no ciclo celular, pessoal. E tem uma relação bem legal que os livros fazem com relação a essa instabilidade dinâmica do microtúbulo, e isso que eu acabei de falar para vocês, né, como é que ele pode se estabilizar num estado polimerizado.
que é a analogia com o pescador, que um pescador, ao jogar o seu anzol com uma isca num rio, numa lagoa, enfim, ele pode ou não encontrar um peixe. Caso ele não encontre, ele recolhe a linha. Caso ele encontre um peixe, ele está conectado àquele peixe, que seria então a proteína ou a estrutura da nossa célula na qual ele está ligado. Mas é uma associação interessante para a gente lembrar essa relação. Bom, então agora que a gente compreendeu do que são formados os microtúbulos, como que eles se formam, quais são as estruturas que organizam esses microtúbulos, que permitem o seu crescimento e como que se dá esse crescimento, a gente agora vai colocar todo esse conhecimento lá no ciclo celular para o momento específico em que a gente precisa estar compreendendo o que está acontecendo. Então agora vamos trazer esse conhecimento dos microtúbulos e dos centrosomos para dentro do nosso ciclo celular. Então na fase G1, a gente vai ter a presença na célula de um centrosomo, que vai ser o centro organizador dos microtúbulos. Quando a gente passa para a fase S, a gente vai ter o complexo G1/S-CDK e o complexo S-CDK, que estão estimulando o ciclo celular nesse momento, vão também estimular a duplicação do centrosomo, a replicação dessa estrutura. Assim que ele se duplica, os centrosomos eles ficam como vocês estão vendo aqui, permanecem ainda unidos. Então, na fase de mitose, esses dois centrosomos eles vão se separar. E ao se separar, eles vão irradiar, como vocês estão vendo aqui, ó, os microtúbulos, num arranjo radial que a gente está enxergando aqui, ó. E esses microtúbulos aqui são chamados de áster. Então, os dois ásteres eles vão se deslocar para os polos opostos das células e vão formar futuramente então o fuso mitótico que a gente vai estar vendo em seguida. Então vamos começar a percorrer a mitose. E nessa imagem aqui a gente já vê então os centrosomos, eles duplicados e eles se dirigindo para a região dos polos da célula. E aqui vocês têm a formação do fuso mitótico, em que a gente está enxergando essas interações que estão acontecendo entre os microtúbulos provenientes de cada centrosomo. Vamos ver como é que isso aí se formou, pessoal. Então, como a gente havia dito, os microtúbulos eles sofrem uma sucessiva polimerização e despolimerização. E a gente chamou esse processo então de instabilidade dinâmica. Nessa fase específica aqui, que é a fase M, a gente tem uma CDK ligada à ciclina que forma um complexo, lembram? MCDK. E essa MCDK, ela vai atuar aqui nesse cenário dos microtúbulos, na formação do fuso mitótico, criando ainda maior instabilidade dinâmica. E ela faz isso fosforilando proteínas que se associam aos microtúbulos e que possuem influência em cima da estabilidade deles. Então, atuando sobre essas proteínas, ela aumenta a instabilidade dinâmica e com isso a gente tem uma maior taxa de polimerização e despolimerização. E por que isso é importante? Porque nessa região central aqui, ó, aonde a gente pode ter um encontro entre dois microtúbulos, é um local importante e que a gente precisa que esse encontro ele aconteça. Então, quanto maior essa instabilidade dinâmica, maior vai ser o crescimento e encurtamento desses microtúbulos e maior a probabilidade que eles se encontrem, então, nessa região central que a gente precisa desse encontro. A partir do momento em que dois microtúbulos provenientes de centrosomos diferentes se encontram nessa região central e interagem, eles são imediatamente intercruzados por meio de proteínas, como vocês estão podendo visualizar aqui, ó. Lembram que eu tinha falado para vocês que a partir do momento em que o microtúbulo ele se liga a proteínas ou a estruturas dentro da célula, isso pode promover a estabilização dele. E aí ele não mais sofre uma despolimerização, ele se mantém polimerizado. E é o que está acontecendo aqui por meio das proteínas que estão promovendo o intercruzamento entre um microtúbulo proveniente de um centrômero e o microtúbulo proveniente de outro. Então, há uma menor probabilidade dessa maneira que esses microtúbulos aqui eles sofram um processo de despolimerização. Esses microtúbulos que interagem nessa região aqui, pessoal, eles são chamados de interpolares. E a partir do momento em que se estabelece esses microtúbulos aqui, ó,
Essa região aqui, ó, ela passa a ser chamado de polo do fuso. E a gente tem então dois polos do fuso. E se estabelece assim, se forma assim o fuso mitótico, que é o que a gente já está vendo aqui formado nessa imagem. Também nesse momento, pessoal, que é a fase bem inicial da mitose, está havendo a condensação dos cromossomos replicados, que são compostos, então, como está sendo designado aqui para vocês, pelas duas cromátides irmãs. Evidentemente que aqui só está aparecendo 3, né, pessoal, mais por questões didáticas. Mas se a gente fosse olhar isso de forma mais real, seria essa imagem que está sendo mostrada aqui para vocês, ó. Onde em vermelho a gente tem a marcação dos cromossomos duplicados se condensando, e aqui em verde vocês têm os microtúbulos marcados, então, formando essa estrutura que a gente está vendo aqui, que é o fuso mitótico. Aqui parece mais organizado, né? Ou melhor, aqui parece mais organizado. Aqui parece um pouco caótico, mas a organização ela é verdadeira, pessoal. E por isso que a gente, suprimindo algumas estruturas aqui, fica mais fácil da gente visualizar esse tipo de imagem. Isso que eu acabei de falar para vocês é a fase, então, que a gente designa como prófase. Mas que nem eu comentei, o mais importante é vocês compreenderem esse processo, do que propriamente identificar como momento de prófase. Compreendam o processo que é o mais relevante nesse momento. E nós estamos então criando esses microtúbulos que a gente estava na fase anterior, justamente para que eles possam se ligar aos cromossomos replicados que estão aqui na região do núcleo. Mas evidentemente que para que esses microtúbulos aqui, ó, eles tenham contato com os cromossomos replicados aqui no núcleo, esse envelope nuclear que a gente está vendo aqui, que é nesse momento aqui está intacto, ele tem que ser desintegrado. E é isso que a célula vai começar a fazer a partir de agora. Ela vai desintegrar esse envelope que está aqui, liberando assim a interação entre os microtúbulos e os cromossomos replicados, chegando a uma estruturação que a gente está vendo aqui, que a gente já vai entender. Mas aonde, pessoal, que esse microtúbulo ele vai entrar em contato com o cromossomo? Será que é em qualquer lugar? E a resposta é não, não é em qualquer lugar. Ele vai se ligar aos cromossomos replicados em regiões muito específicas. E é isso que a gente vai ver agora nessa imagem aqui embaixo. A gente vai utilizar ela para entender esse conceito. Então, vocês lembram, pessoal, quando eu falava para vocês a respeito dos cromossomos replicados, né, das cromátides irmãs aqui, eu comentei com vocês que havia aqui nessa região uma sequência de nucleotídeos bastante específica que a gente chamava então de centrômero. E esse centrômero ele vai ser extremamente importante agora. Por quê? Porque essa região que vocês estão enxergando aqui em vermelho, nessa cromátide irmã, e aqui em vermelho nessa outra cromátide irmã, trata-se do cinetocoro. E o cinetocoro, pessoal, na verdade ele é um complexo de proteínas, aonde as proteínas que o formam têm uma afinidade muito grande por essa sequência de nucleotídeos do centrômero. E isso faz então com que essas proteínas se agreguem, formando o complexo do cinetocoro. Essa relação, essa sequência do centrômero, ela é tão importante, pessoal, que quando a gente tem algum tipo de alteração importante nessa sequência, pode acarretar na não agregação do complexo de proteínas aqui e não formação do cinetocoro, dificultando todos os processos que a gente vai ver em seguida. E é justamente no cinetocoro, pessoal, que os microtúbulos então vão se ligar. Então, como eu havia dito anteriormente para vocês, os microtúbulos, eles vão se ligar a qualquer região das cromátides irmãs ou dos cromossomos replicados? Não, ele se liga ao cinetocoro, o qual se formou a partir do reconhecimento, então, da agregação junto à sequência específica presente no centrômero. Outra informação importante, pessoal, é a gente perceber que, como o cinetocoro se forma a partir do centrômero, que é uma sequência de nucleotídeos bem determinada, essa sequência ela vai estar presente em uma cromátide irmã e na outra cromátide irmã, evidentemente, porque elas são réplicas uma da outra. E, portanto, a gente vai ter um cinetocoro aqui presente e outro aqui presente. Por que isso é importante? Isso é importante a partir do momento em que a gente pensa que nessa aqui, ó, nesse cinetocoro, vão ser ligados microtúbulos.
nesse cinetocoro também vão ser ligados microtúbulos. E essa estruturação permite que a cada cinetocoro seja ligado microtúbulos de polos diferentes. A gente já vai ver como é que isso aí se estrutura. Então, para que a gente entenda um pouquinho melhor o que está acontecendo, a gente vai se transportar para essa imagem aqui, ó. Eu deixei a imagem aqui só para que vocês tivessem a lembrança de que momento que a gente está conversando. E nessa imagem aqui, o que a gente enxerga, pessoal? Aqui a gente teria um polo do fuso, aqui a gente tem um outro polo do fuso. E aqui o crescimento, então, de vários microtúbulos, como vocês podem ver, tanto num polo quanto em outro. Então, uma vez que a fragmentação do envelope nuclear, e aqui vocês estão enxergando esses fragmentos, isso permite um livre acesso dos microtúbulos aos cromossomos duplicados. E se vocês bem lembram, os microtúbulos eles têm a característica do que? Instabilidade dinâmica. Então eles polimerizam e despolimerizam. Nesse momento, que é o momento inicial da mitose, isso está especialmente acentuado. Lembram que eu acabei de falar para vocês a respeito da MCDK e como ela aumenta essa instabilidade dinâmica? Então ela está atuando aqui. Isso promove, então, uma grande polimerização e despolimerização. Invariavelmente, e aí vamos vir para cá, ó, um determinado microtúbulo vai se encontrar com o cinetocoro e vai, então, se manter ligado a ele. Ao fazer isso, como vocês bem sabem, vai se estabilizar esse microtúbulo. E agora, pessoal, eu gostaria de fazer uma observaçãozinha aqui nesse ponto, porque nós conversamos a respeito da polimerização e despolimerização dos microtúbulos lá adiante, quando eu mostrei para vocês a estrutura deles. Agora, novamente, dentro do contexto do ciclo celular, a gente está falando a respeito do fuso mitótico, microtúbulos, polimerização e despolimerização. Quando a gente fala em polimerizar e despolimerizar, a gente tem que imaginar na despolimerização do microtúbulo como um todo. É simplesmente de ter um microtúbulo não ter mais. E isso, quando ele se liga a estruturas da célula, como eu falei anteriormente, o microtúbulo ele é estabilizado. Mas isso não significa que na região da extremidade não possa estar acontecendo polimerização e despolimerização. Só que essa despolimerização, ela não leva, nesse caso aqui, ao desmantelamento da estrutura do microtúbulo, até porque seria algo indesejável nesse momento. Com esse vídeo aqui, a gente consegue entender um pouquinho do que eu estou falando para vocês. Nesse vídeo, ele mostra uma célula aqui, pessoal, ó, toda aqui para vocês, ó. Aqui vocês têm a organização dos cromossomos já bem condensados, a gente está aqui numa fase, então, de metáfase. E olha como é que vai se dar. A gente não está querendo aqui ver a fase, ó, os cromossomos bem alinhados na região equatorial. A gente quer, na verdade, nesse momento, se concentrar no cromossomo, que é o que vai aparecer aqui para a gente, então. E a interação dele com o microtúbulo na região do cinetocoro. Então, o cromossomo ele encontra-se bem condensado. Aqui vocês estão enxergando em vermelho a região do cinetocoro. Aqui a presença, então, das fibras dos microtúbulos, né, que são formados por microtúbulos. E aí a gente vai aproximar nessa região do cinetocoro para que a gente possa observar essa interação do microtúbulo com o cinetocoro. Então, aqui bem a região do cinetocoro, ó. E aí a gente começa a perceber muito dinamismo aqui, né? E realmente é assim. E agora eu parei o vídeo para poder mostrar para vocês melhor essas estruturas aqui, ó, em forma de haste que vocês estão vendo, que nada mais é do que um complexo de proteínas, pessoal, que interage então com esse microtúbulo. Esse complexo, ele se chama de complexo NDC80 e ele vai estar interagindo então com essa região da fibra dos microtúbulos, né? Uma fibra do microtúbulo é formada por vários microtúbulos, tá, pessoal? Aqui vocês têm um microtúbulo, aqui vocês têm um microtúbulo e assim por diante. E aí agora eu queria que vocês dessem atenção para essa região aqui, pessoal, aonde só para salientar para vocês, cada estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, em branco, são tubulinas, que são as subunidades que formam então esses microtúbulos. Olha como acontece a polimerização e despolimerização nessa região. No entanto,
microtúbulo, ele se mantém, pessoal. A gente não tem a sua completa despolimerização ou o seu completo desmantelamento. Isso que vocês vão visualizar agora, e lembrando para vocês que essa é a extremidade mais dos microtúbulos, uma vez que a extremidade menos, lembrem, está lá no complexo em anel de gama tubulina, vamos observar o que vai acontecer aqui nessa extremidade. Olha a dinâmica. Olha como está sendo acrescentado e removido tubulinas, pessoal. Aqui está representado somente um microtúbulo para vocês, pessoal, mas mais ou menos, para vocês terem uma ideia, nos humanos, a gente vai ter ligado a um único cinetocoro de uma cromate de irmã em torno de 20 a 40 microtúbulos. É bastante. E se vocês bem observam, esse microtúbulo especificamente está ligado a esse polo. Se a gente for agora para outra cromate de irmã, a gente tem aqui o cinetocoro e ela está ligada então ao microtúbulo do outro polo. Também, né, emitido por polimerização e despolimerização, até que ocorre um encontro com o cinetocoro e aí sim se fixa e estabiliza, né, a estrutura então. Esses microtúbulos aqui, pessoal, que estão ligadas ao cinetocoro, a gente dá o nome então de microtúbulos do cinetocoro. Se vocês olharem agora o microtúbulo em rosa aqui para vocês, lembram que isso aconteceu lá na prófase, aonde o microtúbulo de um polo interagia com o microtúbulo de outro e que isso era estabilizado via proteínas? Naquele momento eu falei para vocês, esses microtúbulos aqui são chamados de microtúbulos interpolares. Mas tem microtúbulos que eles não estão ligados nem ao cinetocoro e nem uns com os outros, formando os microtúbulos interpolares. E esses então são os microtúbulos de Aster, que era algo que a gente já tinha falado anteriormente. Eles continuam com esse nome. Algo especial que acontece então nesse momento, pessoal, é que como a gente tem aqui cada cromate de irmã sendo ligada por microtúbulos presentes em um polo do fuso, e vocês lembram que as cromátides irmãs, elas são unidas pela coesina, então ela está bem unida aqui uma à outra. Isso gera invariavelmente uma tensão, pessoal, para esse cromossomo replicado aqui. Né? Ele está ligado por esse microtúbulo, ele está ligado por esse microtúbulo e as cromátides irmãs estão unidas pelas coesinas. Então essa região ela está tensionada e essa tensão consegue ser percebida via moléculas químicas pelo sistema de controle do ciclo celular. Então essa tensão que se estabelece aqui, ela é percebida e é importante que ela seja percebida. Por quê? Porque se existe tensão, quer dizer que possivelmente os cromossomos replicados estão ligados de forma adequada ao fuso mitótico. E, portanto, tem mais chance de se separarem, né, de se segregarem a partir do momento que isso acontecer da forma adequada. Quando a gente olha para essa imagem aqui, pessoal, ela não está realmente sendo representativa do tamanho que cada estrutura tem nesse universo. Então, é bem importante que a gente olhe para cá para a gente ter essa dimensão. E aqui em verde, vocês têm marcados os microtúbulos por fluorescência. Em roxo ou azul, vocês têm os cromossomos replicados. E em pontinhos vermelhos aqui para vocês estão os cinetocoros. Então, isso dá uma ideia um pouco de dimensão para a gente. Uma outra coisa que é saliente aqui é a quantidade, porque vocês veem que os microtúbulos eles são bastante finos, né? Então, a gente pode perceber a quantidade de microtúbulos que estão ligados a um único cinetocoro. Aqui na imagem aparece como apenas um, mas é porque facilita muito o processo de visualização. Mas na realidade, nos humanos, por exemplo, a gente vai ter ligado a cada cinetocoro aproximadamente 20 a 40 microtúbulos. Então, todos esses aspectos que a gente acabou de ver agora, eles fazem parte da etapa da mitose que a gente chama então de prometáfase. Então, agora que a gente já tem cada cromátide irmã ligada pelo seu cinetocoro a vários microtúbulos, pertencente a um polo do fuso, a célula vai tender a alinhar esses cromossomos replicados numa região central, o que a gente chama de equador do fuso, que é uma região equidistante aos dois polos, então ela seria equidistante a esses dois polos aqui. Isso em parte tentando facilitar depois o processo de separação dessas cromátides irmãs.
Então vai haver esse alinhamento na região então do equador do fuso. E quando eles se alinham, eles formam o que a gente chama da placa metafásica aqui nessa região, quando eles estão todos alinhados. Talvez é mais fácil a gente visualizar numa célula com fluorescência, onde aqui em verde vocês estão enxergando os cromossomos, e em vermelho, então, os microtúbulos pigmentados com fluorescência. E aí a gente consegue visualizar que realmente se forma uma placa metafásica aqui, sendo equidistante dos dois polos. Essa fase que a gente está vendo é a metáfase. Ela parece uma fase bastante simplória, que não tem tanta coisa assim acontecendo. Mas a metáfase é um momento muito importante de alinhamento desses cromossomos. Então, agora que os cromossomos eles já se encontram na placa metafásica, ou seja, eles já estão alinhados ali no equador do fuso, as cromátides irmãs elas estão prontas para serem separadas, que é o que a gente intenciona então nesse momento do ciclo celular, é separar as cromátides irmãs. Só que para a gente ver como que esse processo ele vai se dar, a gente tem que lembrar que as cromátides irmãs elas estavam unidas por um complexo de proteína, que a gente chamou então anteriormente de coesina, e que forma essa estrutura em anel ao redor das cromátides irmãs, garantindo então que elas se mantenham realmente unidas até o momento da sua separação, que é agora. E lembram, pessoal, que essas coesinas, elas são formadas por 4 subunidades. Aqui em verde claro vocês têm uma, aqui vocês têm outra, aqui em azul claro vocês têm outra e aqui em azul escuro vocês teriam outra. Vamos ver como é que vai se dar, então, essa separação das cromátides irmãs. Faz todo sentido, então, pessoal, que a gente pense que para a gente poder separar essas cromátides irmãs, a gente vai ter que dar um jeito nessa coesina que tem aqui, que está fazendo com que elas se mantenham unidas. E na realidade o ciclo celular vai dar um jeitinho sim. Vocês têm que lembrar que a gente está agora, nesse momento, entrando com a atividade da APC/C, que como a gente tinha falado anteriormente, é ativada pela CDC20. Então, quando as duas elas interagem, elas formam uma APC/C ativa. E vocês lembram, pessoal, que essa APC/C, uma vez que é ativa, ela atua promovendo a ubiquitinização das proteínas. E através disso, então, os proteossomos identificam que aquela determinada proteína precisa ser degradada, vão lá e degradam a proteína. A APC/C vai atuar nesse momento em cima dessa proteína que vocês estão enxergando aqui, ó, em laranja, que a gente chama então de securina. E essa securina, por sua vez, está ligada a uma enzima que a gente chama de separase. Quando ambas estão ligadas, a separase ela fica inativa. Quando a securina é dissociada da separase, a separase vai se tornar ativa. Então, o que acontece? A APC/C ativa, ela vai lá na securina, começa a colocar aquela cadeia de ubiquitinização. Ao fazer isso, os proteossomos vêm e degradam essa securina, liberando então a separase para se converter numa enzima ativa. A separase, então, pessoal, ela vai promover a dissociação da coesina. O próprio nome dela já nos intui um pouco isso, né? Separase, parece que ela realmente vai separar alguma coisa. Como é que essa enzima ela atua de forma um pouquinho mais específica? Ela vai atuar em cima dessa subunidade azul claro que vocês estão enxergando aqui, ó, em cima dela que ela atua. Essa subunidade a gente chama de SCC1 e é em cima dela então que a separase vai atuar, em cima dessa subunidade, fazendo com que esse complexo aqui seja desmantelado. Aí então, pessoal, as cromátides irmãs realmente elas estão aptas a se separarem e cada uma delas vai ser, e a gente olha lá para cima na imagem, ó, cada uma delas vai ser levada a um polo da célula. Então aqui vocês têm uma cromátide irmã sendo puxado para esse polo e aqui vocês têm a outra cromátide irmã sendo puxada para esse polo. Essa fase em que está acontecendo isso aqui, pessoal, a gente chama então de anáfase. E agora a gente vai partir então para a última fase. Então, agora que as cromátides irmãs elas estão em cada polo da célula que vocês estão vendo aqui, ó, estão aqui elas desse lado do polo e aqui desse lado do polo. E a etapa que a gente vai ter agora como desafio para a célula
é voltar àquela formação do envelope nuclear. Então é isso que ela vai ter que fazer nas duas extremidades. Só que para a gente entender como é que ela está fazendo isso, eu queria trazer vocês para essa imagem aqui, ó. Primeiro a gente entender o que que é esse envelope nuclear, pessoal. Não sei se vocês têm alguma ideia em relação a isso, mas de qualquer maneira, o envelope nuclear ele vai ser composto pela membrana nuclear interna, que vocês estão vendo ela bem aqui, ó, e a membrana nuclear externa, que vocês estão enxergando ela bem aqui, ó. Ambas, se vocês olharem aqui, elas são concêntricas e elas são contínuas, olha aqui, ó. Mas mesmo que elas sejam contínuas, isso não significa que elas tenham a mesma estruturação. Em que sentido que eu digo isso? A membrana nuclear externa, ela vai se continuar aqui com o retículo endoplasmático, né, pessoal, que está suprimido. Mas ela vai ter na sua estrutura, por exemplo, ribossomos, que vão poder então desencadear processos de síntese de proteína. Já na membrana nuclear interna, a gente vai ter a presença de proteínas que vão permitir então a ligação do DNA que está aqui, ó. Também vai ter ali a presença de proteínas que vão permitir a ligação da lâmina que vocês estão enxergando aqui em verde, ó, e que forma aqui, pessoal, uma malha, uma rede de proteínas. E essa lâmina nuclear, ela vai ser importante porque ela vai permitir o suporte estrutural para o envelope nuclear que está aqui mais externo. Além disso, ela também permite que o DNA se ligue à sua estrutura. E aí vocês estão enxergando uma outra estrutura, pessoal, aqui em azul, ó, que é o poro nuclear. Esses poros, eles são formados em torno aí de 15 proteínas diferentes e que acabam se repetindo. Então, na constituição total dele, ele tem mais ou menos 500 a 1000 proteínas que compõem, então, esse poro. Por que que é importante, então, que a gente tenha ciência desse envelope, dessa lâmina nuclear e desse poro, então, nuclear que está presente aí abundantemente nesse envelope nuclear, né? Nós havíamos comentado na fase da prometáfase, mas independente disso, quando a gente estava já com os cromossomos bem compactados, né? O fuso já estava começando o seu processo de formação, a gente precisava permitir que os microtúbulos do fuso, lembram? Entrassem em contato com os cromossomos duplicados. Para isso, a gente fragmentou nessa fase de prometáfase um envelope nuclear. E como é que isso foi feito naquele momento, pessoal? Via o complexo MCDK. E vocês lembram, pessoal, que nesse momento a gente tem a grande concentração do complexo MCDK. Então, o que que essas MCDKs elas fazem? Elas vão fosforilar. E elas vão fosforilar subunidades desses poros nucleares. E ao fazer isso, elas promovem a dissociação do próprio polo nuclear e, evidentemente, acaba também dissociando, né, essa estrutura do envelope nuclear. Além disso, a MCDK ela também vai fosforilar componentes da lâmina nuclear, que faz, como eu falei para vocês, né, a estruturação aqui do envelope nuclear. E tudo isso associado à fosforilação de outras proteínas aqui presentes no envelope acaba levando então à fragmentação desse envelope lá na fase de prometáfase, que é exatamente o momento em que a gente precisa dessa fragmentação. Mas essa estrutura aqui, pessoal, em grande parte ela não vai ser perdida, ela só está desorganizada, ela só está desassociada, assim como vocês estão vendo aqui, ó. Então a gente vai ter subunidades da lâmina nuclear fosforilada, como vocês estão enxergando aqui. A gente vai ter as proteínas do poro também fosforiladas. Agora, no momento que a gente está da telófase, o que que a gente tem que fazer? A gente está pronto para novamente ter a formação do envelope nuclear ao redor dos cromossomos, que haviam sido afastados para cada polo. Então, o que que vai acontecer para a reestruturação? Na verdade, o que que precisa acontecer? A estrutura que está aqui, ó, presente ali no citoplasma, ela vai ter que ser desfosforilada. E para isso, então, fosfatases vão atuar muitas vezes para conseguir fazer essa desfosforilação das proteínas, tanto das que compõem o poro, né, os componentes do poro, quanto as subunidades que compõem a lâmina nuclear.
para que essas estruturas possam ir se reorganizando, primeiramente como fragmentos, né, da membrana, e depois esses fragmentos eles vão então coalescendo até chegar à estrutura que a gente tinha então, né, e que a gente estava vendo, na verdade, anteriormente, que é um envelope nuclear bem estruturado, com seus poros nucleares, e aqui então a lâmina nuclear presente. Então essa reestruturação do envelope nuclear, ela acontece nessa fase da telófase. Então faz todo sentido, pessoal, que durante a telófase a gente realmente tenha que ter o processo de degradação dessas hemiciclinas, porque senão elas vão continuar induzindo o processo de fosforilação, e muitas vezes também tem que se lançar mão da presença das fosfatases para clivar esses fosfatos dessas regiões e permitir então uma reorganização nuclear. O próximo passo, então, agora é dividir efetivamente essa célula aqui. E para isso, então, a gente entra no passo que a gente chama de citocinese. Vamos entender um pouquinho como ela funciona, então. Então, a citocinese, pessoal, na verdade, ela começa a se organizar como um mecanismo, colocando ali devagarinho os seus constituintes proteicos para que ela consiga efetivar a citocinese lá na fase anáfase. E ela vai concluir esse processo um pouquinho após o término da mitose, então o término da telófase. Vamos ver como é que isso aí acontece então, pessoal. Então, a partir do momento, pessoal, em que a célula está pronta para sofrer a citocinese, dividir o seu conteúdo citoplasmático, vai aparecer na superfície dela inicialmente um suco de clivagem e que cada vez vai se aprofundando mais e vai então aparecendo ao redor da superfície de toda a célula. E esse suco ele vai se tornando cada vez mais profundo até que então a célula efetivamente acaba se dividindo. E aqui vocês já estão vendo um processo mais avançado, né? Com uma célula aqui e outra célula aqui ainda mantendo uma ligação, né? Mas muito mais tênue do que vocês estão enxergando aqui, ó. O que que a gente tem na verdade acontecendo, pessoal? Abaixo desse suco que se formou aqui, ó, tá se formando e vocês têm que vir para cá para a gente poder olhar melhor, ó. A presença de um anel contrátil aqui e que tá levando então a esse aprofundamento do suco e que vai culminar na divisão citoplasmática dessa célula. Do que é composto esse anel contrátil aqui, pessoal? Vamos dar uma olhadinha então na próxima imagem. Esse anel contrátil, então, pessoal, que está em grande parte promovendo esse processo de citocinese, ele é formado por várias proteínas, mas os astros desse anel contrátil é a actina e a miosina. São essas duas que vão estar atuando de forma mais efetiva para que esse processo possa acontecer. Se vocês bem lembram, pessoal, a actina, ela tem essa configuração que vocês estão vendo aqui, ó, aonde na verdade ela é um polipeptídeo, né, onde ela tem ou um ATP ou um ADP ligado a ela, e que formam então essas subunidades que a gente está enxergando aqui, ó. E essas subunidades então se polimerizam, aonde dois filamentos vão se unir, formando essa estrutura helicoidal que vocês estão visualizando aqui, ó. E essa actina, quando a célula não está em mitose, ela compõe o citoesqueleto das células e ela está espalhada pela célula, como vocês podem ver aqui, ó. A maior concentração dela está nessa região, então, cortical da célula, que a gente chama, né? Que é próxima à membrana plasmática da célula. Então, essa região aqui é onde a gente tem maior densidade da actina. A actina, por ela ser polimérica, pessoal, a gente pode ter a dissociação dessas unidades aqui e com isso ela consegue, então, mudar a sua disposição no citoplasma celular. Então, quando a célula ela adentra o processo de mitose, em que a divisão ela vai acontecer, essa actina ela consegue se reorganizar via polimerização e despolimerização. E ela vai, nesse momento que nós estamos da citocinese, ter uma grande concentração na formação, então, desse anel contrátil. E como vocês bem sabem, a miosina e a actina, em comum acordo, elas têm uma função de contração. E elas estão literalmente contraindo aqui, fazendo seu processo de contração, levando à contração dessa região aqui e cada vez, então, o afunilamento maior dessa região. Só que a actina, pessoal, e aí eu coloquei até essa imagem aqui, ó, de fluorescência para que vocês não percam isso de vista, essa reorganização da actina e o aumento da densidade dela aqui no anel contrátil, que vai promover a contração e então efetuar a citocinese junto com a miosina,
ela não desaparece das outras regiões da célula, ó. Então aqui vocês têm o polo, um polo da célula, aqui vocês têm o outro polo da célula, né? As duas futuras células que vão acabar acontecendo aí pós-citocinese. Mas aqui vocês veem que a marcação do vermelho da fluorescência, que é a marcação da actina nessa imagem aqui, né? Ela está marcada em vermelha, ela tem grande densidade aqui, mas ela também está presente em outras regiões, especialmente na região cortical aqui da célula. A miosina aqui, pessoal, está marcada em verde, a gente vê uma grande concentração dela realmente no anel, ambas trabalhando juntas na contração dessa região, promovendo então o estrangulamento, né, desse local. E aí, posteriormente, pessoal, vai acontecer então a fusão, né, da membrana aqui e aí sim o selamento de cada célula, uma para um lado, outra por outro. E aí a gente conclui, né, a formação então de duas células filhas e se tudo deu certo, tudo foi realizado da forma adequada, todo o controle do ciclo celular foi efetuado de forma adequada, a gente vai ter então duas células filhas com o mesmo material genético. Então, agora que a gente viu todas as etapas da mitose e que refrescou um pouquinho a memória de vocês do conhecimento prévio que vocês já tinham, grande parte do que a gente viu é desencadeado de alguma forma, pessoal, por essa MCDK. E isso, se a gente for pensar, é bastante impressionante. A MCDK, por exemplo, lá quando a gente falava da formação dos fusos, ela vai estar induzindo em grande parte esse processo. Ela vai garantir que a esse polo do fuso estejam ligadas cada cromátide irmã, evidentemente que nos polos opostos. Esse complexo, ele também vai estar ligado lá com a condensação dos cromossomos que a gente tinha visto inicialmente e que é extremamente importante para garantir a correta divisão das cromátides irmãs para os polos opostos. Ela, como a gente viu, vai estar envolvida lá na fragmentação do envoltório nuclear e vai estar participando também do que a gente acabou de falar no rearranjo do citoesqueleto de actina, que vai estar participando ativamente no processo de citocinese. E aí eu queria mostrar então um último ponto para vocês em relação a essa MCDK. O que acontece? Os níveis de hemiciclina, eles começam a aumentar lá em G2, ó. E conforme vai aumentando esses níveis de hemiciclina, evidentemente que vai sendo formado o complexo MCDK. Só que a atividade dele realmente se dá nesse momento aqui do ciclo celular. Mas por que ele acontece nesse ponto aqui do ciclo celular? Por que ele não acontece anteriormente? E aí a gente vem para essa imagem aqui, que parte dela eu já mostrei para vocês, mas agora a gente vai entender ela um pouquinho melhor. Então a hemiciclina, ela se liga a CDK. Só que para que ela ative efetivamente a CDK, uma outra sinase, que a gente chama de sinase ativadora de CDK, que é essa que vocês estão observando aqui, ó, ela vai ter que atuar, fosforilando a CDK e promovendo então a sua completa ativação. Para que a gente entenda essa atividade aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês olharem essa imagem que está aqui embaixo, ó, em que está mostrando para vocês essa CDK aqui, né? Ela ainda não foi ligada à ciclina, então realmente ela ainda está inativa. Quando a ciclina ela se liga à CDK, ela promove a ativação parcial e ela faz isso em grande parte porque essa alça que vocês estão enxergando aqui, que é uma alça proteica, ela fica obstruindo parcialmente o sítio ativo da CDK. Quando a ciclina ela se liga, ela desobstrui essa região, né? O sítio ativo então dessa proteína é desobstruído pelo deslocamento então dessa alça. Só que mesmo assim a CDK ela permanece parcialmente ativa. Para ela se ativar completamente, tem que haver a fosforilação de um resíduo de aminoácido que até se encontra próximo aqui à região do sítio ativo, para que ela se torne ativa. Quem faz a fosforilação desse sítio ativo, então, como eu havia falado para vocês, é a sinase ativadora de CDK. Mas mesmo a CDK estando completamente ativada, a célula tem como inativar ela para que no momento certo ela seja ativada. Então, o que acontece? Vem a sinase inibidora de CDK que eu havia falado para vocês, que está aqui, ó, e vai fosforilar também, mas fosforila em outro sítio ativo. E na verdade aparece para vocês aqui, ó, uma única fosforilação, né, no sítio inibitório, mas na verdade
são 2 sítios que acabam sendo fosforilados pela sinase inibidora de CDK, para que ela realmente seja inibida, mas foi suprimido um. Tá, então aqui está aparecendo somente um para vocês. Nessa condição aqui, mesmo tendo a fosforilação que é ativa, desencadeada pela sinase ativadora de CDK, por essa segunda fosforilação que aconteceu, ela está inativada esse complexo aqui, ó. E ele só vai ser ativado, como eu havia falado para vocês, mediante a CDC25, que vai então atuar desfosforilando o sítio inibitório, né, o sítio de inibição. E ao fazer isso, então, ela libera a atividade da MCDK. A MCDK, então, pessoal, ativada, ela vai desencadear todos os processos que a gente acabou de comentar. E possivelmente ela está envolvida em outros processos que ainda a gente tem que descobrir, né? A ciência como um todo precisa descobrir. Quando ativada, então, pessoal, ela consegue fazer uma retroalimentação positiva aqui, ó, estimulando a atividade da CDC25, promovendo ainda mais desfosforilação dos sítios inibitórios da MCDK que está inativa, fazendo com que mais CDKs ainda se tornem ativadas. A MCDK ativada, ela também consegue fazer uma retroalimentação positiva em relação à sinase inibidora de CDKs, inibindo essa sinase aqui, pessoal, a sua própria sinase, e levando então a uma maior ativação de MCDKs. Então, pessoal, a gente perfez o ciclo celular, vendo o seu processo de regulação e vendo as etapas do ciclo celular. Evidentemente, pessoal, que tem muito mais pano para manga aí, né? Tem muitos mecanismos que a gente acabou não falando, que a gente acabou não perfazendo e que existem e que são sabidos. Mas a gente tem um tempo aí de uma aula, na verdade, né? Acabaram sendo 2, mas a gente tem um tempo de uma aula para a gente poder perfazer todo esse conteúdo. O principal tá aqui, pessoal. Quem tiver curiosidade, vai a fundo, leia mais, tem mais coisa, com certeza tem.